Amigos, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. Você quer saber quem você foi, ou melhor, como que você era na vida passada? Então estude as suas tendências, isto é, seu temperamento, seu caráter, seus sentimentos, emoções e, claro, seus pensamentos. Por isso, mais importante do que o tipo de experiência que temos tido em nossa vida, as coisas boas e ruins que nos acontecem, mais adequado é olhar para dentro de si mesmo e desnudar a própria alma. Ainda que tenhamos passado muito tempo na dimensão extrafísica, talvez décadas ou até mesmo séculos, e lá tenhamos tomado boas resoluções para colocar em prática quando do nosso retorno à vida material, não conseguiremos nos transformar automaticamente sem o combate às más tendências e o cultivo de novos hábitos. As inclinações para os vícios e excessos, os impulsos para posturas e atos que infringem a moral, a ética e as leis de Deus, os instintos primitivos de agressividade que nos aprisionam na inferioridade espiritual, não vêm dos genes dos pais, não vêm do corpo, não vêm de fora para dentro, e muito menos de um selo do mal colado na nossa testa por algum espírito maligno. Somos o que já fizemos na mais absoluta medida da colheita conforme a semeadura, nos outros e em nós mesmos. Eis a presença inquestionável da justiça de Deus. Ninguém é mal por acaso ou por culpa alheia. Esqueçamos o papel do bandido, do mau caráter, coitadinho, vítima do sistema e do egoísmo alheio. Cada um constrói a si mesmo, cada um recebe o que merece. Cada um pensa, sente, age e dá ao mundo daquilo que tem dentro de si e que ele desejou e ele mesmo realizou. As tendências instintivas para o nosso estudo do tema livre de hoje. Olá, amigos, nosso tema livre de hoje falando sobre as tendências inatas ou instintivas, segundo o termo que Allan Kardec parece preferir em O Livro dos Espíritos. Comigo aqui mais uma vez o Humberto e a Andréia. Bom, na questão 393, só para nós começarmos a nos situar, trata questão do Livro dos Espíritos, trata do esquecimento do passado. E Allan Kardec quer saber como alguém pode ser responsabilizado por atos de que ele não se lembra. E os Espíritos dizem mais ou menos o seguinte: ao desencarnar, o Espírito revê toda a sua última existência. A gente sabe que às vezes até vê mais de uma, né? Faz um balanço do que fez de certo e de errado. E quando retornar à matéria, terá uma intuição que se manifestará pela voz da consciência, alertando para não recair naqueles mesmos erros. Deu para entender? Então ele faz um balanço, faz um exame de consciência, conselho dos espíritos benfeitores, ele analisa e depois aquilo fica no seu inconsciente, digamos assim. E quando ele se defronta com certas situações, aquilo volta como se fosse a voz da consciência. Não faça isso, é um alerta porque ele já caiu naquele tipo de equívoco. Agora, a questão 399 diz assim: visto que as vicissitudes são ao mesmo tempo expiações do passado e provas ou provações para o futuro, pela análise delas, é possível deduzir sobre o gênero de vida que nós tivemos na reencarnação anterior? E a resposta: frequentemente, mas não é regra geral. As tendências instintivas são um meio mais seguro de aferir, porque as provas são pelo passado e também pelo futuro. Podem nos explicar isso? Então, o que acontece? A segurança que você tem observando as nossas tendências instintivas que a gente traz do passado, elas são mais seguras porque
Se a gente fizer uma autoanálise, uma autocrítica bem honesta, eu posso buscar em mim essas minhas tendências. Ou eu sou mais violento, ou eu sou mais agressivo, ou eu sou mais mesquinho. Todos nós temos essas dificuldades, né? Todos nós temos esses defeitos, vamos dizer assim, morais que a gente traz. E se eu fizer essa análise sincera de mim mesmo, eu posso elencar os principais, aqueles que eu cometo com mais frequência, e daí eu tirar uma ideia do que eu era no passado. Se eu sou uma pessoa muito irritada, eu me irrito com tudo, com certeza, e isso é uma constante na minha vida, com certeza no passado eu tive esse problema, assim. Eu já era assim, eu trouxe isso de lá, e por que eu estou aqui? Para amenizar isso agora, para corrigir. Agora eu tenho uma consciência um pouco mais clara, tenho um conhecimento um pouco melhor, é hora de trabalhar. A questão 872, eu vou ler um pedaço aqui, tem fundamental importância. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós nos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Então vejam, depois a gente vai comentar isso aí. Isso aí, a gente fala aqui, é bem o ponto que eu coloquei até na abertura, sobre as teses sociais de que às vezes um marginal, um bandido, um facínora é uma vítima da sociedade, é um coitadinho, isso é uma balela. É por isso que eu situei exatamente esse início da questão 872 aqui. Mas isso vale para outros defeitos morais também, como a avareza, o orgulho, a teimosia, a preguiça, a agressividade que ele citou, etc. Agora, André, antes de passar para você, eu acho que o indivíduo, Humberto, também, ele muda. Como é que faz? Se ele veio lá, como se disse lá, ele era agressivo, irritadiço, ou ele era avarento, ele vem com essas tendências. Como é que ele pode mudar então? Porque senão ele vai continuar sendo a mesma coisa sempre, né? Como é que ele vai mudar? Eu vejo assim, a grosso modo, 3 situações. Se ele é um espírito mediano, com a capacidade intelectual já de aceitar algumas proposições dos espíritos amigos lá no mundo espiritual, então isso vai ajudá-lo, porque vai inclusive escolher provas e expiações que são compatíveis com a capacidade dele de resolver, de dar conta desse fardo, digamos assim. Essa é uma situação. A outra situação de um arrependimento sincero e muito profundo, porque às vezes o espírito padece muito tempo no mundo espiritual, em zonas de sofrimento, zonas de dor, e ele por orgulho ele não se arrepende, ele não quer saber de Deus, ele continua odiando, continua querendo se vingar, torna-se, às vezes é um espírito obsessor, e tudo isso vai chegar um dia que vai cansar essa prática do mal e ele vai se voltar para Deus e vai pedir uma nova chance. Aí que esse arrependimento sincero pode contar muito na sua próxima existência. E em chegando aqui, já como encarnado, em resistir às más tentações, porque ele vai ainda trazer essas tendências. Ele vai ter que ter força moral, força de vontade para vencer, para não cair de novo nos mesmos tipos de erro, né? Agora, Andréia, aqui na 872 ainda, diz assim, ó: a fatalidade, como vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. E ali um pouquinho mais na frente diz assim: contudo, a fatalidade não é uma palavra vã, existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente,
ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são inerentes. É isso mesmo, porque se ele não tivesse o livre-arbítrio, ele poderia, então, a gente poderia falar que é o destino, ou que ele estava predestinado, ou que por ele nascer naquela família, vamos colocar nos dias de hoje, né? Nascer numa família que não tem pais cuidadosos, afetuosos, então ele se desvia do caminho. Então a gente começa a entender que cada coisa é atributo do Espírito, né? Se o Espírito, Deus nos concede a consciência, para que a gente consiga lá no nosso interno, lá no nosso inconsciente, saber que aquela prova ou aquela aprovação ou aquela situação que eu tenho que passar, eu preciso resistir para não cair novamente no mesmo erro. E eu tenho esse livre-arbítrio de escolha, né? Isso não é predestinado. Eu posso, como vocês falaram anteriormente, eu posso a cada momento poder escolher vencer essas dificuldades, mas eu preciso ter a vontade, né? Como nos lembra a questão 909, né? Como a gente faz para vencer as dificuldades? Aí os espíritos respondem, pela vontade, né? Mas poucos se esforçam. É mais cômodo, é mais fácil deixar que, como diz, deixar que a vida leve, né? E daí, mas cadê nosso? Por isso que ele falou um pouquinho antes, fala que se nós não tivéssemos esse livre-arbítrio, essa capacidade de autodeterminação, nós funcionaríamos como uma máquina, se tudo já tivesse previsto. Então, não é porque nasceu no meio, claro, os problemas sociais, as desigualdades, as injustiças patrocinadas pelos próprios homens, isso é fato inegável. Mas não se pode criar o pretexto, a desculpa, esconder-se, ocultar-se por trás da legislação humana, por exemplo, do estágio que a maioria dos espíritos se encontra, para justificar os nossos próprios erros, né? Eu não sei se vocês lembram, um programa recente, nós falamos aqui sobre as paixões, né? E a gente falava que não existe paixões irresistíveis. Há uns arrastamentos, lembra? Arrastamento sim, mas irresistível não. E aqui nessa questão 872, ele fala exatamente sobre isso. Então o homem sempre, um trechinho diz ali, o homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta que o solicita ao mal em seu foro íntimo, e o pode por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando a assistência dos bons espíritos. O que eu acho muito bonito colocar, que eu li no Livro dos Espíritos também, que o livre-arbítrio que Deus nos concede, ele é uma demonstração da bondade e do amor desse Criador. Porque, em última análise, Deus quer que aquilo que a gente conquista através do nosso esforço, através do nosso trabalho, seja o nosso mérito. Sejamos merecedores daquele esforço que fizemos, apesar de eu ter uma determinada tendência de ser difícil, vamos ilustrar, ao álcool. Eu tenho uma tendência à bebida, eu já tive quedas, já bebi, parei de beber, mas eu resisto. Eu sei que aqui no fundo, no meu inconsciente, eu já vim com aquela ideia de que aquilo não é bom para mim. Eu recebo instruções no colégio, da família, e esse esforço que eu vou fazer em resistir, em superar essa dificuldade, é um mérito meu. Porque eu posso simplesmente dizer, não quero nem saber e vou continuar nessa situação. Né? Então, esse é um exemplo da bondade de Deus, do nosso trabalho e da nossa liberdade de aceitar ou de seguir uma direção ou outra. Né? Filosoficamente falando, a gente complementando isso bem esse aspecto aí. Porque muita gente pergunta, mas por que Deus já não nos fez bons e perfeitos? Né? Porque se ele é tão bondoso, por que ele permite que a gente tenha que sofrer tanto para crescer espiritualmente? Por isso, para que a gente assume os nossos erros. Né? Não pode culpar ninguém, a não ser nós mesmos. Mas também o mérito é nosso. Quando a gente vence, quando a gente supera, a gente pode se sentir realizado. E como é bom, né? Quando você tem essas vitórias sobre si mesmo.
Porque o principal da educação, o objetivo da vida, não é vencer na vida, vencer aos outros, aos competidores. É vencer a nós mesmos, as nossas limitações, os nossos equívocos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo também, André, queria destacar aqui do capítulo 5º, um trechinho do item 11. Então ele diz assim, para nos melhorarmos, está falando ainda sobre o esquecimento passado, para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. É muito bonita essa parte, né? Porque é como se fosse todo o resumo do que a gente está falando, né? O homem terá consciência para que sirva de alento e também de alerta, para que ele entenda naquele momento que ele está vivenciando a situação, intimamente ele consiga escolher de uma maneira que não caia de novo no erro, né? Para isso a gente não está só, né? Nós temos o nosso guia, protetor, pode chamar de anjos, ou o espírito protetor, nós temos a família, os amigos, e mesmo naquelas condições que nós não teríamos isso, né? Mesmo ainda, a gente tem a consciência. Ainda assim, Deus fornece como o Humberto falou, né? Essa bondade para o ser humano, né? Da gente poder entender naquele momento como que eu devo agir, como que eu devo fazer, como que eu faço para não cair novamente. Só que é importante também entender que isso depende do desenvolvimento do espírito, né? Porque se ele não tiver esse desenvolvimento, ele vai cair novamente, vai passar de novo pela situação, né? Por isso que a gente fala muito na necessidade da fraternidade, da solidariedade. Nós somos todos irmãos, estamos todos na mesma jornada, né? Então, se alguns irmãos têm mais dificuldade, não devemos olhar para ele com o dedo acusador. Está vendo? Está recebendo o que você merece, porque você, então, se você está com dificuldade, sofrendo, é porque você tem um karma, blá, 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 blá. Pode até ser, né? Mas isso não nos diz respeito, nós não julgueis para não serem julgados. Deus vai cuidar disso aí. Então, às vezes o indivíduo, voltando só um pouquinho, quando ele reencarna num meio social muito adverso, cercado pela marginalidade, pela pobreza, pela ignorância, pelas viciações, realmente é um embaraço, é uma dificuldade maior, né? Mas sempre vai... Se ele realmente for uma pessoa de fé, se ele for sincero nas suas intenções, se mantiver os seus princípios, as boas deliberações que ele trouxe do mundo espiritual, ele vai superar, né? Vai superar. E em relação a nós outros, nós temos que tentar minimizar essas condições sociais para que esse indivíduo cresça. Você quer fazer mais um acréscimo? Temos ainda 30 segundos. Isso é importante, você pegar essa tua última fala, que é muito importante a gente ter essa consciência de que somos irmãos. E de que nesse processo eu estou trabalhando comigo, mas quando eu me volto ao trabalho para auxiliar aquele que tem mais dificuldade que eu cresço. Né? Ou seja, esse nosso trabalho, tanto de superar nós mesmos, como de fraternidade, de ajudar, são conquistas espirituais. São conquistas eternas que, quando a gente realiza, podem ter certeza, a gente se eleva e isso vai ser nosso para toda a eternidade. Como nós comentamos, que Deus nos dá essa oportunidade para a gente adquirir essas riquezas morais e espirituais para a eternidade. Então é isso, meus irmãos. Ficamos por aqui com o nosso tema livre. Voltamos na próxima semana, tem os demais quadros aí na sequência. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá!
Hoje no nosso Fonte Allan Kardec, nós temos um convite muito especial para vocês. Hoje nós iremos conversar do Livro dos Espíritos, o capítulo 12, a respeito da perfeição moral. Então, na questão 893, Kardec pergunta para os espíritos qual que é a virtude mais meritória que existe. E os espíritos vão responder a Kardec que todas as virtudes, elas são meritórias, mas a caridade entre todas, ela é a somatória dessas virtudes. Então, nós paramos para pensar a respeito dessa perfeição moral. E na questão 918, ele vai perguntar para os espíritos, o Allan Kardec, como que nós podemos perceber os caracteres no homem de bem, a perfeição moral. Então eles vão responder que como que nós vamos perceber? Quando nós vemos que esse homem, ele pratica as leis de Deus em toda a sua pureza. Quando nós falamos o homem e a mulher, tá? Então, nós temos que deixar isso bem claro. Então, quando nós conseguimos praticar a lei de Deus na sua pureza, no amor, na fé, na esperança e na caridade, nós estamos então mostrando que nós estamos no caminho da perfeição, já estamos galgando outros degraus de evolução. E quais são os caracteres da perfeição? Aí Jesus vai dizer que orai para aqueles que vos odeiam, perdoar aqueles que te querem mal, enfim, prática da caridade. Quando nós, então, conseguimos orar para aqueles que nos perseguem e caluniam, quando nós conseguimos esse passo, são os caracteres, então, da perfeição. E o espírita? Como que fica? O espírita é perfeito? Como que nós iremos perceber se o espírita, se ele está evoluindo ou não? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua boa vontade, o seu esforço de melhorar. Então, hoje fala-se muito na perfeição moral. Busca-se muito o autodescobrimento. Mas o que realmente é isso? O que é auto se descobrir? É nós termos consciência de nós mesmos. É nós sabermos como que nós sentimos diante de situações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas reações. É nós fazermos descobertas de nós mesmos. Lembrando que a natureza não dá salto e essa perfeição ela é relativa. Nós temos que pensar que estamos no planeta de provas e expiações. Nós reencarnamos várias vezes para que nós possamos então ir evoluindo e atingindo essa perfeição moral. Nós temos que viver hoje, cada dia, pensando em melhorarmos, em combater as nossas más tendências. Não queramos viver uma vida de espírito, porque nós estamos encarnados. Então fica o convite para a reflexão, para o autodescobrimento, para a perfeição. Que Jesus esteja com todos nós e que possamos, a cada dia, crescer, nos conhecer e amarmos cada vez mais. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês. Pois além de poderem usufruir de um excelente conteúdo, estarão alimentando com recursos econômicos a instituição que leva este programa até a casa de vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de 2011, e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos AD Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%. Mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura.
Quando um casal tem dificuldades para ter filhos, mesmo com tratamento, isso significa que são os espíritos que não querem ou não têm permissão de reencarnar ou é karma do casal? Olá, amigos! Com essa pergunta iniciamos o quadro Espiritismo Responde de hoje. Em primeiro lugar, vamos lembrar que cada caso é um caso. Não podemos tomar por regra geral situações pontuais. Não nos esqueçamos que cada um de nós traz consigo na bagagem das reencarnações débitos, créditos e escolhas. A chamada lei do karma ou lei de causa e efeito é científica, bíblica, filosófica, teológica e universal. É a lei da colheita obrigatória, onde a cada ação corresponde uma reação de igual valor. A vida ou a encarnação é feita de escolhas, pois somos dotados de um atributo muito interessante, por sinal, chamado livre-arbítrio. E muitas dessas escolhas são feitas mesmo antes de reencarnarmos. Então, será que em vez de taxarmos essa situação pontual como karma, não poderia ser considerada uma escolha? Uma escolha de, ao invés de nossos filhos nascerem sob nosso teto, nascerem noutro seio familiar com o destino de serem por nós adotados? Vamos ver o que diz o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que trata sobre os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo em tenra idade, Deus permite que haja órfãos para nos induzir a lhe servir de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir a sua alma para que não se perca no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Pensai ainda que muitas vezes a criança que socorreis vos tenha sido querida em outra vida. E se vós pudesseis lembrar, isto não seria caridade, apenas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não a essa caridade que fere o coração, não a essa esmola que queima a mão aonde cai, porque os vossos óbolos são, por vezes, muito amargos. Quantas vezes elas seriam recusadas se nas águas furtadas não as esperassem a doença e a fome? Dai delicadamente e juntai aos benefícios o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse tom de piedade e de proteção que revolve o ferro no coração que sangra e pensai que, fazendo o bem, trabalhais por vós e pelos vossos. E agora, mudando o tom da pergunta, será que a orfandade seria um karma para o espírito reencarnante ou uma oportunidade? O meio para que se exercite a caridade, a praticar a lei do amor, a reencontrar os seus? São perguntas que cada um deve fazer a si mesmo, ou cada casal que encontra-se em dificuldade para ter filhos, se realmente essa dificuldade aparente é uma punição kármica ou uma oportunidade de praticar a caridade. Sejam benditos aqueles que, dispondo de recursos econômicos ou afetivos, não se conformem com a esterilidade imposta em sua encarnação e deem a oportunidade a essas crianças abandonadas e desprotegidas de partilhar o seu lar. Partilhar tudo o que tem com aqueles que nada possuem, além da vida que Deus lhe deu e do amor e dedicação por outro ser humano. Atenção, carinho, pois quantas vezes acolhem em seus lares, sem o saberem, um ente amado de outra encarnação. E se conscientes fossem desse fato, então não praticariam a caridade, apenas cumpririam um dever. Pensem nisso. Às vezes, a dificuldade existe para procurarmos solução e com ela aprendermos e evoluirmos espiritualmente. Queridos amigos, o Espiritismo pode não ter todas as respostas, mas nos dá o norte, o caminho, a oportunidade do esclarecimento, entendimento e recursos para ajustar as nossas vidas de acordo com o programa desenhado por Deus em conjunto com nós mesmos. Fiquem em paz e uma ótima semana a todos.